Vou ler aqui o primeiro, no início, como o Espírito Santo nos conceder. Fala sobre a servidão, sobre os midianitas, né? Do povo de Israel sobre os midianitas. E diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Louvado seja Deus. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhoto em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos. Entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e expeli de diante de vós, e vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Mas, quer dizer, porém, não deste ouvidos à minha voz. Louvado seja Deus. Graças a Deus por essa palavra, uma palavra conhecida da igreja, né? Todo mundo já sabe a história de Gideão. Estava interrogando ao Senhor o que seria que eu falava nessa manhã. Pois quando chegamos aqui não podemos falar nem fazer nada que queremos. Mas quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus. E como na sua e depois estere. Quando o Senhor coloca a palavra no coração, é porque realmente precisamos, né? O Senhor quer tratar, quer falar com você. Só com você não, com você, comigo, com nós. Louvado seja Deus. E eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa palavra, porque se nós formos falar dessa palavra, em todo o conteúdo dela, ela tem um conteúdo extenso, é muita coisa, né? E eu só recebi a incumbência de uma reflexão para a glória do meu Deus, do nosso Deus. E eu fui olhar um pouquinho assim a narrativa da história de Israel. E muitas vezes, quando a gente lê essa palavra, nós não pegamos do início. Às vezes queremos pegar só a partir do versículo 11, que fala sobre Gideão. Aí já é debaixo das bênçãos, né? Mas o conteúdo da palavra, o que nos esclarece o porquê Israel chegou a empobrecer e ficar na mão dos midianitas, fala no cabeçalho, mas não tem com precisão a história, né? Com detalhes. E aí eu fui buscar, né, na Bíblia mais especificada. E diz que os filhos de Israel, ele clamou a Deus só em último recurso. Eles clamavam a Deus só em último recurso. Só por conta da opressão. E muitas vezes, nas nossas vidas, não é diferente.
Às vezes nós ficamos estacionados, né? Quando está na bonança, quando está tudo correndo bem, a gente não está nem aí. Vem para a igreja, numa oportunidade dessa, às vezes está até aí sentado, mas não está assim com aquela ênfase, com aquele quebrantamento de alma, espírito e corpo para o Senhor. Às vezes nós estamos somente na aparência, sentada aí na igreja, como a igreja às vezes está cheia, mas não está verdadeiramente buscando ao Senhor, independente do que Ele faça. Glória a Deus. E a palavra diz que eles buscavam quando estava realmente sendo oprimido, né? No aperto. E quem se encontrava, o problema principal dos israelitas era que a sua fé em Deus originava-se não só no amor, mas nos desejos e ambições que buscavam. É forte, né, irmãos? E a Deus. E só nos apertos quando reconheciam que precisavam dele. Uma palavra forte, mas que é bem presente na vida dos dias atuais. É diferente das nossas vidas? Não é. E muitas vezes a gente, irmã Jeane, apresente irmão tal na oração, fulano pediu oração, a irmã ciclana pediu oração, e só pediu oração, mas às vezes a gente nem vê aqui. E nós temos a obrigação de orar. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que sonda e conhece tudo e todos, né? E nós oramos, mas o Senhor continua, deixando lá no aperto. Por quê? Porque o Senhor é quem vê o intelecto de cada um e sabe como nós nos encontramos. E muitas vezes é preciso que Deus aperte para poder chegarmos na posição que Deus quer. Que quando estamos à vontade, não estamos precisando. Não é verdade? É por isso que existem as guerras, existe a luta nas nossas vidas. Porque se o Senhor não permitisse que viesse passar por aperto, como que nós íamos dobrar o nosso joelho? Como que nós íamos clamar ao Senhor? E quando se fala de clamar, se fala de dar ênfase, se fala de socorro. Não é só de uma oração cotidiana. Louvado seja Deus. E eles ficavam ali à vontade. Mas chegou o momento que eles viram que a situação estava tão difícil, porque tudo que eles plantavam, os gafanhotos devoravam. Tudo que ele plantava, vinha o devorador. Os midianitas acabavam com tudo, né? E quantos anos aquele povo passou na mão dos midianitas? 7 anos. E outra coisa, tem coisas que acontecem na vida do ser humano evangélico, dos cristãos, e muitas vezes ele tudo assemelha ao inimigo. Tudo ele volta para o inimigo. E nem tudo é Satanás na vida do crente, porque como é que pode? O crente lavado e remido no sangue de Jesus, batizado no Espírito Santo, e Satanás está entrando sobre a vida dele. Então está precisando se converter de novo. Porque luta vem para todo mundo. Mas o inimigo entrar na vida do crente, só se você estiver fora da posição. Se você abrir brecha para Satanás e não está dando lugar a Deus na sua vida, é claro que o inimigo ele vai andar e vai se andar na sua vida. Glória a Deus. Mas para tudo existe uma explicação. Diz que ele empobreceu Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E se sou Deus que clamando, clamando os filhos de Israel, o Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor, um homem profeta, aos filhos de Israel, que ele disse: assim diz o Senhor de Israel. O Senhor foi esclarecer a eles que o Senhor tinha os tirado do Egito. Foi o Senhor falando, abrindo, advertendo a mente e dizendo: eu não tirei vocês de lá do Egito, eu tirei vocês do Egito. Fiz subir de lá da escravidão, da casa da servidão. Livrei vocês da mão do egípcio. Quantos anos o povo de Israel passou no Egito?
O povo de Israel passou no Egito 400 anos. Louvado seja Deus. Fiz você subir, tirei você da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão e de tudo quanto oprimiam. Diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitai, porém não deste ouvidos. É assim ou não é que acontece nas nossas vidas? Estamos lá, no mundo, servindo aos deus Baal, fazendo tudo o que nos apraz, e o Senhor nos tira do lamaçal do pecado, nos coloca no lugar celestial, no meio de príncipes e princesas, e por qualquer coisinha que acontece na vida da gente, abaixo o inimigo fazer uma careta, nós já estamos retrocedendo. Que negócio é esse? Que negócio é esse, irmãos? Em toda família há, porém. E a nossa família de cristão não é diferente. Quanto mais a família é grande, mais há gênero diferente, há gêneros diferentes. E você tem que ter a visão ampliada para saber o lugar que você e eu ocupamos como servos de Deus. Eu tenho vai fazer 39 anos que sirvo ao Senhor. Será que tem sido fácil? Às vezes a gente chega aqui tudo bonitinha, tudo debaixo de um blaze, tudo bem chique, né? Tudo bem ornamentada. Mas ninguém sabe os bastidores de cada um, como é que está passando. Mas só sabe atirar, criticar e falar. Mas você e eu sabemos o dia a dia das nossas vidas. E tem coisa nas nossas vidas que precisamos realmente rever. Porque a palavra de Deus aqui está bem patente quando diz que eles, olha, vê só, que eles quem? O povo de Israel. E quem era o povo de Israel? A igreja do Senhor, o povo do Senhor. Só buscava o Senhor quando estava em aperto. Quando estava na opressão. E Deus permitiu tal coisa, que eles viessem ficar de uma maneira pobre, sem nada, arrasado. Você vai deixar que isso chegue à sua vida? Então comece a mudar o seu modo de pensar, de agir. Porque você não foi chamado do lamaçal do pecado para os lugares celestiais por acaso. Você foi chamado como príncipe. Você foi chamada como princesa. Você é filho, você é filha de Deus. Qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? De maneira nenhuma. Então nós temos que ver como de maneira estamos servindo verdadeiramente ao Senhor. Vamos para a frente. Louvado seja Deus. E aqui, no segundo ponto, diz assim: os crentes das atuais também precisam verificar o tipo de fé que temos. Estamos seguindo ao Senhor porque Ele realmente amamos e exaltamos, ou porque Ele e pelo que Ele nos dá. Temos que servir ao Senhor de livre e espontânea vontade, com a nossa fé ativa, pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor faz. Louvado seja Deus. Deus, Ele é poderoso em nos abençoar. E temos que seguir o Senhor com a nossa fé genuína. E não com uma fé de interesse. Porque é o mais que nós vemos hoje em dia. As pessoas até barganhar com Deus, fazer da santa palavra do Senhor um meio de vida. E não é isso que o Senhor deixou para nós, não. O Senhor deixou a palavra dele para que a gente venha usá-la, manuseá-la, para libertar, salvar a vida dos demais. E sermos abençoados, sim. Sermos abençoados é pecado ser rico? Não. É pecado termos alguma coisa de valor? Não. Mas é preciso que Deus olhe para dentro de você e dentro de mim e veja que eu e você estamos servindo a Ele com a fé genuína, sem interesse. Ah, Senhor, servindo a Ele como Ele é. Não pelo que Ele tem para lhe dar. Porque certo tempo vai chegar a cobrança. E eles faziam assim. Eles serviam ao Senhor pelo que o Senhor fazia. Pelo que o Senhor dava a eles. Não era porque eles tinham o coração voltado para o Senhor.
Quando você vê assim pessoas que estão no seu auge da fama, no bem-estar, conquistando tudo, e glorificando e sapateando, fazendo aviãozinho, você presta atenção. Quando você vê a coisa apertar para o lado dele, ele se retroceder, é porque ele não está ligado no Senhor com a fé genuína. Ele está ali simplesmente porque o Senhor está, olha, soltando, passando tudo o que ele precisa. E o Senhor quer ver a mim e a você é na hora da adversidade. Quando as coisas apertam, quando você vê a enfermidade dentro de casa, você vê o seu marido, você vê o seu filho, a casa sem mantimento, tudo fechado, tudo apertado, e você firme. Porque, independente de qualquer coisa, o Senhor nos chamou com uma missão e com um objetivo: de nos salvar, de nos preparar, nos levar para o céu. Mas antes que termine essa missão, o Senhor nos incumbiu de manusear essa palavra. Porque é dessa palavra que sai a minha e a sua vida. Está aqui, ó. Está aqui. E os medianitas, eles empobreceram por conta disso. Porque eles tinham uma fé leviana. Eles não tinham uma fé ativa. Eles só queriam receber de Deus. Mas não queriam servir a Deus da maneira que fosse possível. Porque ainda, a palavra de Deus diz na narrativa, que nós devemos ter uma fé que mesmo que o Senhor nos cause aflições, nós temos que permanecer fiel. Porque o Senhor, jamais Ele vai nos desamparar. Jamais Ele vai ficar devendo nada a gente. A gente não está dizendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso, que somos filhos dEle, que Ele é o Deus que supre toda a nossa necessidade, que o Senhor faz aquilo além do que nós podemos. E por que a gente, quando qualquer coisinha que passa assim, a gente já quer retroceder? Não é verdade? Essa palavra foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Ou seja, desde ontem à noite, mas eu não tive tempo de manusear nela, porque estava sem energia, estava sem nada. E é muito difícil da gente ficar estudando a palavra no escuro, com a velhinha bem assim. E eu peguei na palavra agora de manhã, e o Senhor colocou esse texto na minha mente. As irmãs sabem que eu estou aqui na frente e na minha retaguarda tem mulheres, leitoras da Bíblia, muito mais que eu, e são pregadoras por excelência, né? E eu não sou pregadora. Eu gosto de falar de Jesus. Eu gosto de manusear a palavra do Senhor e dizer que Ele é bom. Então, nessa manhã, o que o Senhor trouxe para nossas vidas foi que a sua fé, ela seja genuína, ela seja uma fé individual do que o Senhor possa lhe dar. Mas pelo que o Senhor é, porque só o motivo do Senhor ter nos salvado, ter nos libertado, ter nos tirado do lamaçal do pecado, ter nos colocado nos lugares celestiais, isso já é tudo. Se eu hoje partisse para o Senhor, eu já ia feliz, porque cada um sabe de onde Deus nos tirou. Mas a verdade é essa, que hoje em dia, ou seja, todo o tempo, e hoje mais que nunca, porque desde lá que já acontecia isso, os crentes já viviam servindo a Deus segundo os seus interesses. Não buscava a Deus por espontânea vontade, mas buscava a Deus pelo que Ele poderia lhe oferecer. E o Senhor nos adverte através dessa palavra. E Deus levantou ali Gideão para ficar na brecha. Deus levantou Gideão, apesar de ser um moço jovem, não tinha recursos, mas ele estava disponível a fazer a obra do Senhor, individualmente, de qualquer coisa. Deus sempre levanta um. E eu creio que Deus tem levantado você e a mim, que está aqui nessa manhã. Pessoas que deixam tudo os seus afazeres e vêm para a casa do Senhor, individualmente de qualquer coisa, buscar a face do Senhor. Os crentes genuínos do Senhor têm, irmãos, ainda tem os remanescentes do Senhor. Ainda tem os remanescentes de Deus, ainda tem o remanescente de Deus. Na igreja do Senhor ainda tem. Mas o que o Senhor está nos advertindo nessa manhã é que você tenha uma fé ativa e genuína, verdadeira, diante de Deus. Que você não queira estar na presença de Deus só pelo que Ele tem que oferecer, mas que Ele, pelo que Ele é, pelo que o Senhor é na sua vida. O Senhor é libertador, o Senhor é salvador, o Senhor é seu juiz, o Senhor é seu advogado. Nas horas mais difíceis da sua vida, o Senhor é quem luta pela sua vida e pela minha vida.
está sofrendo, está doendo, mas vai passar. Mas o remédio não é você retroceder. O remédio não é você negar o nome do Senhor. O remédio é você dobrar o seu joelho. É você clamar ao Senhor. Porque muitas vezes oramos, mas não clamamos. Mas nessa manhã, o Senhor manda clamar. E clamar é dar ênfase à sua oração. É você se rasgar diante de Deus com choro, com planto, com jejum e oração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só assim, quando aquele povo clamou, foi que Deus enviou um profeta e falou com eles ali, com o povo de Israel. Louvado seja Deus. E Deus já tinha advertido, mas eles não deram ouvido. Muitas vezes as pessoas acham mais fácil dar ouvido às coisas erradas do que às coisas certas. Muitas vezes é preciso a pessoa ser advertida por Deus, ser apertado por Deus. Porque muitas vezes nós preferimos dar lugar, dar vazão à nossa vida, às coisas que não agradam a Deus, do que ficar na vontade de Deus. E você, como filho, como servo de Deus, você só tende a ser corrigido. Porque Deus, Ele prova aquele que ama. De maneira nenhuma Deus desprezou o povo de Israel, mas o Senhor quis dar uma lição. O Senhor quis chamar a atenção. E o Senhor já tinha advertido. Mas aquele povo não deu ouvido. E talvez você esteja nessa condição. Talvez Deus já tenha falado várias vezes com você. E você não tem dado ouvido. E você continua fazendo erro. Ou você pensa que só quem peca, quem erra, é aqueles que estão lá no mundo. Não, essa palavra aqui é para o povo de Deus. É para a igreja do Senhor. Era o povo de Israel. Louvado seja Deus. Mas que nessa manhã, o Espírito de Deus se apodere da sua vida. E você possa mudar de atitude. E que você possa influenciar outras vidas através do poder de Deus na sua vida. Através da presença de Deus. Como Deus fez na vida de Gideão. Apesar de Gideão ser um moço jovem, ser um moço simples, de família pobre. Mas ele se dispôs a ficar na brecha. Para lutar pela obra do Senhor. Para guerrear. E nessa manhã o Senhor tem chamado a nossa atenção. Para que você, para que eu, para que nós, a igreja do Senhor, venha se disponibilizar. Ficar na presença do Senhor. Deixar de só pedir, cobrar. Só querer somente viver na bonança. No conforto. Saia do conforto. Desça na presença do Senhor. Porque o Senhor tem muito mais para lhe dar. O Senhor lá no livro de João, ele já diz que sabia que aquele povo acompanhava ele, não porque o Senhor era bom, mas sim porque o Senhor suplia a necessidade deles. E o Senhor diz para mim nessa manhã, a mim é você, se interesse, desça e busque pelo pão que não perece, mas pelo pão que permanece, que é aquele que parte para a vida eterna. Porque o pão que você come aqui na terra, que você se veste, tudo de bom que você tem, o Senhor permite que você tenha, porque é a tendência do Senhor, é nos abençoar como servo dele. Mas isso tudo fica. Isso não vai prevalecer. O Senhor sabe que você precisa de tudo. Quem mais lhe conhece, quem mais me conhece é o Senhor. Mas isso não é tudo. O Senhor quer que primeiro você busque a Ele. Que o Senhor busque a Ele de livre e espontânea vontade. Que você desça. Que você reconheça que você precisa do Senhor. Quem sabe essa situação que você está passando. Talvez você diga assim, eu tinha um emprego tão bom. A minha casa eu tinha tudo quanto era de valor. Eu olhava para todo canto, tudo eu tinha ao meu favor. Eu tinha uma conta bancária tão gorda, tão bonita no banco. E hoje eu não tenho nada nem para chegar um vizinho e oferecer. Mas sabe o que foi, meu irmão? Minha irmã? Porque você deixou de botar os olhos no Senhor. Deixou de botar a sua fé genuína, a sua fé ativa. E passou a dar vazão às coisas banais. Às coisas que perecem. Nessa manhã, amplie a sua visão. Volte-se para o seu Deus. Nada está perdido. Aquele povo estava sendo oprimido. Mas não foi Satanás não, viu? Foi o próprio Deus que permitiu. Sabe quantos aninhos? Só 7. Eu não sei quantos anos faz que você está sendo oprimido. Achando que tudo perdido. Tudo funcionando ao contrário. Com a sua esposa, com o seu esposo, com as suas filhas, com a sua família. Mas isso não é outra coisa. É o Senhor apertando os parafusos para que você desça. Volte a ativar a sua fé genuína, verdadeira. E você venha receber o melhor de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração.
Eu já agradeço a oportunidade em nome de Jesus.